Irmãos, irmãs, bom dia para todos nós. Estamos aqui mais uma vez para fazermos esse encontro virtual tão precioso, esse intervalo de tempo para as nossas vidas. Que possamos agora agradecer a oportunidade e assim a celebração desses dias de muito conteúdo para o nosso aprendizado e o nosso aprendizado e o nosso aprendizado. Senhor, que a sua graça não nos falte em nome de Jesus, que a sua graça esteja presente na Mãe Maria Santíssima, em todos os irmãos celestiais, anjos, arcanjos, serafins e mulheres, os amados orientadores das casas, de todos os lugares, eles não têm nenhuma distinção, eles são de todo, eles são da humanidade, graças a Deus. Que as bênçãos salutares estejam sobre nós, nesse dia, nessa manhã, nesse início de semana, que nos abrace perfeitamente, para que as nossas emanações de vida sejam cada vez mais abençoadas e subindo para a glória de Deus. Possamos encher a alegria de alegria, as nossas responsabilidades, os nossos compromissos com Deus, com Jesus e com as nossas escritas de vida. Deus abençoe, Deus ilumine a todos sem distinção, que nesta manhã, ao ouvirmos as palavras, iluminamos assim, glórias a Deus. Que abençoado seja o nosso irmão ou a nossa irmã que vai proferir neste dia a mensagem para os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Iniciamos assim os trabalhos de hoje com de muita paz. Que assim seja. Bom dia, amigos da Casa de Jesus, da Casa de Jacó. Estamos aqui em mais uma manhã de domingo, para, na Escola do Espírito, conversarmos a respeito dos capítulos que já estão se encerrando do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, a parceria com Divaldo Franco. E nesta manhã falaremos, o penúltimo capítulo, últimas atividades. E neste capítulo, o tempo que foi destinado às atividades solicitadas em auxílio à casa espírita, que estava passando por dificuldades por ter o assédio de espíritos trevosos, atrapalhando e dificultando os trabalhos da casa, ele vai chegando ao fim. As atividades que foram planejadas, elas já estão caminhando para o fim. E neste capítulo de início, lembra-se a respeito do tempo que essa equipe espiritual esteve aqui na Terra, auxiliando nesses trabalhos, nessa casa espírita, no interior da Bahia. Então, a equipe composta por Idelbrando, José Pititinga, Eurípedes Barzanufo, Jesus Gonçalves, Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros nomes que foram surgindo na decorrência dos capítulos, e todos coordenados pelo Dr. Bezerra de Menezes. Vários serviços puderam ser executados nesses dias de visitas, e não só essa instituição, mas diversas instituições foram auxiliadas, muitas delas aquelas que estavam sendo assediadas por o Rabino Sadoc e os seus seguidores, e algumas delas ainda continuaram,
né, sofrendo o assédio daqueles seguidores dele, necessitando de um maior tempo para sua recuperação. Porém, né, a semente já foi plantada, os trabalhos já foram iniciados e também depende da adesão daqueles na sua mudança da psicosfera, da sua mudança de pensamento e da atitude, para que o auxílio da espiritualidade se faça mais efetivo. Precisamos abraçar essa causa, entender a necessidade da mudança para que o melhor chegue. E no centro específico, né, que foi direcionado em primeira instância aos trabalhos, que é o Centro Espírita Amor e Caridade, né, ele traz um pouco um resumo do que se já aconteceu, do que se conseguiu, do que conquistou, né? Então, o irmão Anacleto, que era o dirigente da casa espírita, que após ficar viúvo, né, se envolveu em desvarios, em vigilante, foi assediado, né, por irmãos e começou a atrapalhar as atividades, começou a ter comportamentos indevidos e, após o auxílio, o trabalho, os desdobramentos, as doutrinações, os diálogos fraternos com esse irmão, ele despertou para a realidade, né, dos seus deveres, voltando a ser um diligente, dedicado, trabalhador, de antes, né, que ele tinha um trabalho muito bem feito na instituição, e que fica uma lição para todos nós, né, que ninguém está isento aos assédios das trevas e cairmos nos erros, né? E mais o mais importante de tudo é percebermos o quanto é primordial a vigilância, sempre, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Martina, que foi uma irmã que era profissional do sexo, tinha engravidado do seu cafetão, se não me falha a memória, né? A terminologia que é utilizada, ela engravidou dele e estava pensando em abortar. E em todo o contexto que foi passado em capítulos anteriores, se descobriu que esse espírito que estava voltando para auxiliá-la tinha sido a mãe dela, né, e que precisava dar continuidade porque não tinha auxiliado ela da forma devida, através da sua educação, não a encaminhou de forma mais adequada e agora queria se redimir retornando. E ela pensava em abortar. E através da intuição, da ajuda da espiritualidade, ela adentrou nessa casa espírita e a partir daí, ela, com os atendimentos fraternos, com os passes, com as sessões mediúnicas que aconteceram com ela dormindo desdobrada, ia para a instituição e os próprios trabalhadores da casa, né, os médios que também desdobrados trabalhavam, fez com que ajudaram ela a alicerçar a ideia de manter a gestação, né, de continuar se esforçando, no esforço do esforço, de ser melhor a cada dia. Né? E também o programa que se instalou aqui na Terra, né, com os trabalhadores de Alcione, que tem comunidades montadas aqui na Terra para que eles consigam, como eles vão nos auxiliar no processo de transição planetária, é necessário que eles cheguem para se preparar, a questão orgânica, para tornar, vamos dizer, a sua materialidade mais densa, para se adequar à psicosfera da Terra, para que eles possam nos auxiliar, né, trazendo uma era, iniciando aqui no planeta Terra, uma era de paz, que vai sendo aos poucos, né, apresentando os sinais de elevação e de harmonia que a gente vem percebendo aos poucos. Não é com salto, mas gradativamente, com os espíritos que vão renascendo e trazendo um outro olhar sobre a vida, né, vão melhorando as nossas relações e modificando a psicosfera
da Terra nesse processo de transição planetária. E, diante de todo esse contexto, né, percebendo que seria a penúltima noite de trabalhos, de desenvolvimento de trabalhos, o benfeitor Bezerra de Menezes, ele solicita que aconteça uma atividade especial, né, que a equipe vá visitar um dos lugares mais sombrios da cidade, que é a Cracolândia, né, local, porque infelizmente as nossas cidades, cada uma tem a sua Cracolândia, e em específico eles vão visitar a Cracolândia da região local. Né? E ele relata que tem sempre visitado esses lugares infelizes aqui da Terra, né? que funcionam como fronteiras, muitas vezes, com o mundo espiritual, porque mesclam com as infelicidades do mundo material, né? Fazendo o intercâmbio daqueles espíritos que estão, né, encarnados e desencarnados, em exaustão e em loucura. E ele traz, né, vivemos no mundo um período da drogadição, sendo que as crianças e os jovens são as vítimas mais prejudicadas, embora a epidemia, na questão do avanço do uso e abuso de drogas, alcance todos os níveis de idade e segmentos sociais. E nós temos acesso, né, a isso, pelos noticiários ou até mesmo passando pelas ruas dos centros da cidade. Nós percebemos, né, o cenário em que é chamado Cracolândia. E nesse capítulo ele traz um pouco da descrição do cenário com os olhos visíveis e vendo o que acontece por detrás das cortinas que os nossos olhos não conseguem perceber, né? E ele traz que essas regiões, né, essas áreas, são verdadeiras regiões punitivas na Terra. São redutos de infelicidade e de perversão, demonstrando a inferioridade do nosso querido planeta e as dores superlativas dos espíritos que as buscam. Né? Ninguém está ali. Estão em busca de um prazer, mas é um prazer que está camuflando um sofrimento e uma infelicidade. Né? Os sentimentos, pungem-nos os sentimentos da situação deplorável daqueles viciados que ali se encontram, né? Que se permitem essa enfermidade, que não é só física, mas é uma enfermidade moral, né? Não existe só uma dependência física, existe uma dependência psicológica e também existe um adoecer de alma, um adoecer da moralidade, pelo que os espíritos que ali se encontram, encarnados e desencarnados, se retroalimentando. Né, moralmente falando, o que eles fazem para adquirir a droga, né? O que é que eles se permitem vivenciar e viver em prol da satisfação da sua viciação, dessa anestesia de todos os sofrimentos e de todas as angústias que a alma muitas vezes passa, né, que vem com o propósito de se reajustar, mas não dando conta disso, os espíritos buscam os anestésicos. Né, e aí a gente pode estender para vários tipos de anestésico, mas especificamente na Cracolândia a gente vê e sabe muito a respeito do crack, né, que é o mais, por isso que vem o nome Cracolândia, que é o mais consumido. Né, e para se preparar para adentrar nessas regiões, nessas áreas, Bezerra de Menezes ele solicita, né, que todos da equipe se estejam munidos de compaixão, de solidariedade, de caridade, porque para estar, né, no propósito elevado do auxílio e da ternura espiritual. E aí ele solicita que todos se perguntem: que faria Jesus em nosso lugar, caso aqui estivesse? Que olhar, que comportamento teria? E eles se deslocam
para essa região e, chegando lá, o capítulo traz a descrição do que é visto, né, com os olhos físicos e com os olhos da alma, o que é percebido naquela região. E aí ele traz a luta, né, entre os traficantes encarnados e algumas entidades desencarnadas em formas animalescas, lutando pelo território, né, para demarcar o território. Moças e rapazes, né, se oferecendo o corpo, né, ao mercado da prostituição para adquirir recursos para o vício, né, para sanar a necessidade trazida pelo vício. Crianças em situação de rua, se esgalfinhando, disputando o resto da droga, né, resto do crack, que ficam nos cachimbos improvisados, que ficam nas caixas de madeira que servem de mesa, né, muitas vezes ali, né, catando esses restinhos, e eles vão, e alguns eles vão tombando e alguém, se as pessoas passando pela rua já viu essa imagem de crianças e de jovens, de adolescentes, de homens, mulheres tombados, né, após o uso e o pico de ação da droga, muitas vezes se desfalece, tombam. Né? E muitas crianças e adolescentes transitando também nesses locais, revolvendo lata de lixo, dormindo, né, sobre camas improvisadas com resto de papelão, com esteira suja, em meio às ratazanas. Ele vai descrevendo nesse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda vai descrevendo esse quadro, né? E a paisagem espiritual, que traz, né, a imagem de muitos espíritos desencarnados que se apresentam acoplados aos perispíritos desses espíritos encarnados que estão ali, né, viciados, utilizando a droga, e uns se transformando em vítima, né, aqueles viciados encarnados se transformando em vítimas desses viciados desencarnados que usurpam das suas energias e dos vapores que a droga, né, gera, e eles se vão criando essas relações simbióticas. E termina a descrição deste quadro falando que ali se tornou uma área infernal, porque os seres infelizes, né, que padecem as agruras do seu comportamento inditoso que se haviam permitido. Então, todos nas suas infelicidades, nas suas dores, nos seus sofrimentos, se deslocam para essas regiões, encarnados e desencarnados, e transformam aquela região em regiões, em áreas infernais, porque sabemos que o inferno ou o céu é um estado de espírito. Então, ali eles se encontram em sofrimento, em dores, em angústias, tentando cobrir este vazio, tentando aliviar suas dores psíquicas, mentais, emocionais, as suas distonias, se anestesiando por meio da utilização desses entorpecentes. E nós sabemos, nós percebemos, nós assistimos os noticiários, o quanto é doloroso essa cena, o quanto é dolorosa pensarmos e imaginarmos que ainda existem irmãos que se submetem a essa situação, né, que sofrem de tal maneira a se submeter a essas situações ultrajantes para anestesiar as suas dores. E nesse interim, onde há uma oração feita por Bezerra de Menezes, onde atrai trabalhadores da última hora, né, atendentes fraternos que vêm em número auxiliar e que sempre estão auxiliando nessas regiões, porque sempre devemos lembrar, nunca estamos sós. Não existe uma súplica, não existe uma prece, uma solicitação, uma dor, nada que fique alheio aos olhos da divindade.
E diante de tantos casos, de tantos atendimentos que vão acontecendo ali, ele traz que um caso chama a atenção e ele requer, traz a atenção da equipe para esse caso, que é um jovem de quase 20 anos de idade, que está convulsionando, estremecendo, em febre, os olhos dilatados, no êxtase da droga, e convulsionando. E mentalmente é passado para a equipe que está chegando o momento da desencarnação desse jovem, em razão da tuberculose, que o vencia ao mesmo tempo que o crack ia consumindo as suas últimas energias e acelerando esse processo. E ele começa a golfar sangue, que é um quadro típico de caso avançado de tuberculose, e ele começa a desencarnar. Vitimado por essa hemoptise, esse vômito, essa saída de sangue por meio de vômito, de golfada. E junto com isso, ele descreve a cena de que espíritos desencarnados chegam no formato de lobo, como se fosse se alimentar daquele sangue, daquela energia, daquela vitalidade que o sangue e que traz essa energia vital ali daquele momento. E eles começam a observar que se aproxima desse irmão, desse jovem que está desencarnando, uma senhora desencarnada que, emocionada, permanece ao lado dele enquanto ele vai passando por todo esse processo, chamando docemente de filho querido, ou seja, em uma encarnação dessas foi a mãe dele, e que vem auxiliar neste momento de passagem. Ela fica aguardando que isso aconteça, que o processo aconteça, e esse processo agora já tem o auxílio do mentor Bezerra de Menezes, que ele vai através da energização afastando esses espíritos que assediavam, até que ele vá acontecendo o desenlace, que não acontece de uma forma totalizada, mas que vai sendo processual, e a partir daquele instante, esse jovem ele vai estar sendo socorrido por essa genitora que visitava ele frequentemente, onde ali na Cracolândia, porém não conseguia auxiliá-lo com mais eficiência conforme ela desejava. E isso nos mostra que nunca estamos sós, que estamos sendo sempre auxiliados nas diversas moradas na casa do Pai, nos diversos estágios em que nos encontramos, encarnados ou desencarnados, em estados de alma, de céu ou de inferno, sempre estamos auxiliados, sempre somos auxiliados. Nunca estamos sós. E outros atendimentos vão acontecendo. Tem uma jovem que, por meio da prostituição, acaba de trabalhar e recolher o valor para uma nova dose de droga, porém ela, assistida pelos benfeitores que ali estão, ela começa a chorar e a despertar da anestesia da droga e sai correndo daquele lugar sem saber o que acontecia e começa a se desvencilhar, pelo menos naquele momento, daquela energia que cerca aquele local. E os socorros vão acontecendo, diversos espíritos vão sendo auxiliados, energizados, espíritos atendentes fraternos vão desenvolvendo seus trabalhos. Aqueles que conseguem ser atendidos, retirados daquele local, os espíritos que também ali se apresentam de forma animalesca, também vão sendo auxiliados, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E aí a população, energeticamente, o clima do local vai ficando mais amenizado, menos pessoas vão chegando naquela região e
né, durante essa madrugada, sob o auxílio de Hermano, foram abrigados alguns irmãos infelizes, né, foram conduzidos para o atendimento fraterno no apoio na casa espírita, que eles vão sendo deslocados e levados para lá, para a partir daí serem energizados, ficarem lá muitas vezes para esperar o momento de uma mediúnica ou vão ser encaminhados para uma colônia espiritual para dar continuidade ao tratamento conforme a necessidade de cada um, né, o auxílio que é necessário para cada um espírito. E, né, eles se despedem desse momento, né, eles falam a respeito disso, que os trabalhos vão ter continuidade. E encerrando também, né, caminhando para encerrar a minha fala, já agradecendo a todos que vieram acompanhando todos esses encontros da Escola do Espírito, falando a respeito do livro Amanhecer de uma Nova Era, parceria de Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco. Eu trago duas colocações para a nossa reflexão. Quando se não ouve e não se segue a diretriz do amor, o sofrimento se apresenta como o grande mestre que corrige e orienta, lapida a brutalidade diamantina, fazendo surgir a estrela fulgurante e, mesmo prolongando-se no tempo, termina por produzir os resultados benéficos que todos desejamos. Muitas vezes, né, quando não ouvimos, não escutamos as orientações do amor, o caminho do sofrimento ele se apresenta para fazer essa corrigenda, para lapidar, né, para orientar, para nos colocarmos de novo no caminho, né? Lembrarmos, atentarmos, darmos aquela puxada de orelha e dizer: olha, volte, reflita, você precisa voltar para a caminhada, mesmo que se prolongue no tempo, né? Porque quando nós estamos no caminho e nos desviamos, o retorno ao caminho muitas vezes vai nos demandar mais tempo, mais esforço. Vamos estar mais cansados, mas os resultados, ao retornarmos, não retornamos da mesma forma, não somos os mesmos, porque esse desvio nos trouxe aprendizado, esse desvio nos trouxe reflexões, esse desvio nos trouxe mudanças. O caminhar nos ensina, né? A nossa trajetória faz com que aprendemos, encontramos com novas pessoas, com novos espíritos, refazemos relações nessa caminhada. E outra passagem: todos, porém, dispomos do livre-arbítrio e nossas escolhas são respeitadas até o momento em que nos é imposto o abandono da inferioridade mediante as expiações redentoras. Progredir é lei. Existe a lei do trabalho, existe a lei de liberdade, nos é dado e respeitado o nosso livre-arbítrio, mas nós precisamos progredir. A misericórdia divina faz com que não regredimos, né? Porém, precisamos avançar. Ficamos muitas vezes estacionados por um bom tempo, mas precisamos avançar. E aí, né, nos é imposto o abandono da inferioridade mediante as expiações redentoras. Agradecendo a todos, ouvidos caridosos, desejando uma semana de muita saúde, de muito amor, de muita serenidade para todos nós que precisamos ainda, né, nos munirmos de paciência, de entendimento do que estamos passando, do que estamos vivenciando, para que, né, estamos vivenciando tudo isso, essa reviravolta, essa limpeza, essa mudança. E eu deixo uma pergunta
encerrando a minha fala, a pergunta feita por Bezerra de Menezes, antes de irem se deslocarem para a Cracolândia, ele pergunta: que faria Jesus em nosso lugar, caso aqui estivesse? Muita paz para todos. E agora, agradecemos pela palavra, pela emanação de Deus sobre o que ouvimos, possamos não só ouvir, mas escutar, que escutando é que a gente aprende, que a gente vai fazer uma análise, que a gente vai procurar também um parâmetro amplo, não só no sentido científico, filosófico, do conhecimento teórico, mas da prática de vida. As nossas inteligências, por assim dizer, têm que emanar e abraçar o que Deus nos ensina através de Jesus e todos os seus discípulos, anos e séculos a fio. Então, vamos agora passar para os nossos tratamentos, cada um ficando onde lhe é aprazível, confortável e onde pode estar. Colocando assim seu copo de água, sua garrafa com água, e assim o que lhe faz sentir para o acesso a esse tratamento. Vamos respirar. Será que vamos sentir o perfume sobre nós, onde nós estamos, sentindo o cheiro da pele, agradecendo, Senhor, que essas partículas que já circulam sobre o universo, sobre aqui, no planeta Terra, sobre a cidade onde nós estamos, as bênçãos salutares para as nossas vidas e todos que conosco comungam a celebração a cada dia. Que todos nós possamos iluminar as suas virtudes sobre os nossos comportamentos. Sabemos que para mim, uma água purificada, com os passos, todo o aparato que nós temos é de grande significância, mas mais ainda é o que fazemos e como fazemos. Então que possamos celebrar a vida assim, agradecendo, fazendo cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações, do nosso ofício sagrado para com Deus, de maneira digna, honrosa e gloriosa. Assim como todos os irmãos que estão conosco. Então, esse agradecimento e essas águas, esses copos, essas garrafas, onde nós estamos, sejam fluidificados com as energias salutares. Que a graça de Deus nos envolva, nos proteja em todos os instantes das nossas vidas. Encerramos assim o nosso encontro de hoje, agradecendo por tudo, gratidão em nossos corações, com alegria salutar, com entendimento, não da inteligência, mas da sabedoria divina, nos dá simplicidade para que possamos trilhar novas trilhas nos nossos caminhos de andarias. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos guie a cada dia, a cada noite. Que o ciclo da paz e da paz se feche, se expulsa
alegria de Deus.